Você sabe o que pensam sobre você? Agora, mais importante do que saber isso, é isso que pensam sobre você que te move? Hoje, enquanto eu fazia uma leitura, eu comecei a meditar sobre isso. Às vezes, a opinião dos que nos cercam, ou dos que estão à nossa volta, tem sim alguma relevância, é natural, mas às vezes essa opinião norteia os nossos passos, as nossas decisões, as nossas atitudes. E aí a gente começa a crer mais no que pensam e no que dizem do que no que de fato somos. Repara nesses versos que está em Atos 28, apenas 3 versículos, mas que diz muito sobre a opinião pública. Capítulo 28 de Atos, a partir do versículo 3. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou-os no fogo. Neste momento, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Versículo 4. Os nativos viram a serpente pendurada na mão dele. Diziam uns aos outros: certamente esse homem é assassino. Pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Versículo 5. Sacudindo, porém, ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. 6. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e diziam que era um Deus. Quer dizer, aqui são 4 versículos. No primeiro, a situação. Qual é a situação? Eles acabaram de sair de um naufrágio. Paulo é acolhido por uns nativos que estão fazendo uma fogueira para poder aquecer eles ali. Paulo, colaborando, pega parte dos gravetos e lança nessa fogueira. E aí junto tinha uma cobra, e essa cobra, fugindo, pula na mão e prende na mão de Paulo, né? Não é uma mordida, não é uma picada de toque apenas, mas ela consegue fixar a mordida. Então, a questão de ser víbora aqui, né, deixa evidente de que era venenosa e de que era conhecido pelo povo da ilha, pelos nativos. Então, quando eles olham aquilo ali, falam: tá explicado. O cara acabou de sair de um naufrágio, está fazendo uma fogueira para se aquecer, e uma uma cobra venenosa prende dessa forma na mão dele, com certeza ele não presta. Isso deve ser um assassino da pior espécie. A sentença dele é morrer, se não pelo naufrágio, vai ser agora pelo veneno dessa cobra. E aí, diante desse juízo, aqui não dá a entender que Paulo ouviu. Eu acredito que não estava dando ouvidos para isso. Paulo segue ali no contexto: sacudindo, porém, ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Ou seja, Paulo seguiu a vida. Ele foi mordido, mas diante da mordida, ele simplesmente jogou a cobra no fogo e não sentiu mal nenhum. Só que diante desse fato, as pessoas ficavam olhando: espera aí que você vai ver, vai dar errado, calma aí que vai desandar, com certeza vai dar errado, é só esperar, vai morrer, não tem jeito, a sentença desse condenado é essa daí. E aí, como ele não morre, e isso continua, isso perpetua, aí ele é endeusado. Não, com certeza esse cara é um deus, porque com o veneno dessa cobra, ele já sobreviveu ao naufrágio, e agora uma cobra venenosa morde ele desse jeito e não acontece nada, esse cara é um deus. Mas aqui eu não quero só chamar a atenção para a discrepância, para a discrepância do julgamento público. Mas imagine se Paulo tivesse dado ouvidos ao primeiro julgamento e o coração dele fosse inclinado para isso como uma verdade. Meu Deus, Deus está mesmo tentando me matar. Quando na verdade, quem leu toda a história aqui sabe que antes do naufrágio, Deus já avisou para ele que aconteceria e também avisou que todos que estavam no barco se salvariam, a ponto de Paulo fazer uma ressalva de pessoas que queriam saltar do barco antes de naufragar. Ele falou: não faça isso, que eu não garanto a vida de ninguém, mas os que estiverem comigo no barco, Deus garantiu que vai viver. Então olha o nível de intimidade que esse cara tinha com Deus. Seguramente eu entendo que ele não deu ouvidos a esses nativos, mas quantas vezes nós estamos ouvindo a Deus e dando ouvidos aos nativos? E
diante do julgamento a gente começa a questionar: será mesmo que Deus não está tentando me matar? Será mesmo que Ele não está querendo acabar com tudo? E aí, se a gente souber lançar essas cobras no fogo, se a gente, apesar das investidas, a gente conseguir não reagir contra o que a gente ouve, que é mais venenoso do que as picadas que a gente recebe, se isso não entrar na nossa mente e no nosso coração, a gente vai ser tentado de uma outra forma. Agora, pelo júri público, o juízo comum, talvez a gente seja endeusado. E a gente tem que cuidar para que, mais uma vez, o nosso coração e a nossa mente não sejam envenenados por pessoas que insistem em estar no lugar de juiz, nos condenando ou nos absolvendo e idolatrando. Que esse lugar de amor e confiança pleno esteja apenas em Deus. Que, apesar de estar atento às coisas que nos cercam e os sinais que estão à nossa volta, que, acima de tudo, a gente esteja com os ouvidos e olhos espirituais despertados e abertos e voltados para o Criador, que nos dá a chave e a direção para todas as coisas. Que a gente tenha sabedoria e discernimento para ouvir com clareza a voz do Pai e não dispersar com a voz dos nativos. Deus abençoe o seu dia. Compartilhe essa mensagem.